Oi pessoal, esse é mais um vídeo pro canal Futefala e o assunto da vez é o Paulo Henrique Ganso. É impressionante como as pessoas o discutem. Já repararam como todo mundo tem a sua teoria sobre o Paulo Henrique Ganso? Você liga a TV, pode ter um cara falando sobre a economia da Guatemala, que ele vai falar que o problema do Ganso é isso, isso e isso. Você muda de canal e tem outro cara dizendo que o problema dele é aquilo, aquilo e aquilo. Essas discussões me lembram muito as que aconteciam quando o Ronaldinho Gaúcho jogava muita bola no Barcelona e tinha dificuldade para ter o mesmo rendimento na seleção brasileira. E também a discussão mais atual, que é sobre o fato de ele ter jogado temporadas excelentes no Barcelona e ter caído muito de produção depois. Mas eu vou tentar destrinchar as teorias que as pessoas falam sobre ele. Primeira teoria. Ele não tem vontade. Ele é preguiçoso, tem aquele ar meio blasé. Pra quem não sabe, o Paulo Henrique é um meia, um jogador que atua à frente dos volantes, centralizado, canhoto, criativo, né, nos seus melhores momentos. E se você parar para pensar, há outros jogadores que já sofreram com o mesmo tipo de crítica que ele recebe. Cito os casos do Douglas, do Grêmio, e Ozil, do Arsenal, e atletas que pararam recentemente de jogar, como Roger e Alex, que são comentaristas. Será que não é muita coincidência que esses jogadores, com características bem semelhantes, tenham sofrido com exatamente a mesma crítica? Recentemente, o Osório, que dirigiu o São Paulo, afirmou que a maneira com a qual o Ganso atua sugere apatia. Veja bem, sugere apatia. É aí que eu uso essa frase para defender também o meu ponto de vista. Esse jeito que esses jogadores atuam ou atuaram não significa necessariamente que eles não estavam a fim de ganhar, que eles não tinham vontade ou que eles não ficassem putos quando o time deles perdiam as partidas. É simplesmente a maneira com a qual eles se portam. Não que você eventualmente não tenha o direito de dizer que um jogador da sua equipe não tem vontade. Vamos à segunda teoria. O problema do Ganso é que ele não joga com o Neymar. Gente, o Ganso caiu de produção enquanto o Neymar atuava no Santos. Não tem relação uma coisa com outra. Terceira teoria. Ele precisa mudar de posição. Como eu falei há pouco, ele joga à frente dos volantes, centralizado, muitas vezes no 4-2-3-1, né? Lembra quando eu falei do 4-2-3-1 no primeiro vídeo? Fiz aquela bela piada, lembra dela? E tem gente que acha que ele tem que jogar mais recuado, como terceiro homem, como segundo ou como primeiro volante. Eu sinceramente tenho muita dificuldade para fazer essa projeção. Eu acho pouco provável que o Ganso se adapte em alto nível jogando de outra maneira. É bem verdade que, por mais contraditório que pareça, o Ganso já atuou bem de duas outras maneiras. No Campeonato Paulista de 2012, ele jogou de forma mais recuada e fez bons jogos dessa maneira. E no Campeonato Brasileiro de 2014, ele jogou aberto pelo lado direito. Fez bons jogos jogando dessa maneira. O Osório disse que o Pato questionou se o Ganso poderia jogar como o Pirlo, jogador italiano, já em fase final de carreira. Ele que durante muito tempo jogou como primeiro homem, primeiro volante à frente da zaga, centralizado, e foi um grande jogador de muita criatividade e qualidade no passe. Eu sinceramente não consigo ver o Ganso atuando dessa maneira. O Pirlo fez o caminho inverso.
Eu era criança, não lembro bem, mas pelo que eu absorvi de informação, o Pirlo era um jogador de meio campo mais adiantado, que fez o caminho inverso, se tornou o primeiro volante e virou um grande jogador. Outra teoria, que é a defendida pelo Tostão. O Tostão costuma escrever que se o Ganso tivesse tido uma formação diferente na Europa, ele seria um jogador de alto nível. Porque lá, esse jogador mais criativo, ele vem jogar atrás, né, armando o time mais atrás com a sua criatividade. Né, e acho que isso serve até como reflexão para o nosso futebol. Outra teoria, que é a que eu mais acho interessante, né? Eu não sei se é exatamente uma teoria. O Ganso, depois da lesão gravíssima que ele teve em 2010, ele caiu de produção. Isso é evidente, para quem acompanha as partidas do Santos, isso é muito óbvio. Ele não conseguiu ter o mesmo rendimento de antes. O Ganso, depois daquela lesão, passou a ser um jogador de lampejos. Ele é isso, com exceção desses dois momentos que eu falei. Ele tem momentos, mas não consegue ter a mesma... não consegue ter o mesmo desempenho de antes. Com exceção desse, como eu falei, com exceção desses dois momentos. No Paulista de 2012 e no Brasileiro de 2014. E é aí que eu quero falar um pouco mais sobre esse campeonato de 2014. Que foi quando ele atuou de maneira diferente, aberto pelo lado direito, fez um bom campeonato, ganhou bola de prata inclusive. À época falava-se até na possibilidade dele ser convocado para a seleção brasileira, o que não era nenhum absurdo. E o que aconteceu na temporada seguinte, no ano passado? O Ganso caiu absurdamente de produção, muito, mas muito mesmo, com exceção da reta final do ano, quando ele teve uma ligeira melhora, o rendimento dele foi muito abaixo. Nem esses lampejos que eu falei há pouco, ele teve, né? E ele voltou a jogar centralizado. Não entendi o porquê disso ter acontecido. Ele jogou bem dessa maneira, aberto, e voltou a jogar centralizado. Não sei se foi ele que pediu, mas isso eu achei um equívoco e não entendi o porquê de ter acontecido. E não vi ninguém comentar sobre isso. Há quem acha que o Ganso foi um jogador superestimado, né? Porque ele teria jogado muito bem apenas no primeiro semestre de 2010. Eu discordo dessa visão. No ano anterior, em 2009, o Ganso jogou muito bem. Jogou melhor, inclusive, que o Neymar. Mas em 2010 ele chamou muito mais atenção porque o Santos formou um time muito forte, sem dúvida. Tá mais ou menos claro que o Ganso não virou o grande jogador que todos esperavam. Isso me parece que, de certa forma, é até um consenso. Então é isso, galera. Esperem que já tenha outro vídeo engatilhado. Abraço.